Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Antigo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Antigo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O 10º capítulo da Epístola aos Hebreus consolida o grande argumento teológico sobre a obra redentora de Jesus Cristo, apresentando seu sacrifício como a solução definitiva e insubstituível para o pecado. O autor inicia demonstrando a fragilidade da lei, cujos sacrifícios repetidos ano após ano serviam apenas como uma lembrança contínua das transgressões e eram incapazes de aperfeiçoar os adoradores. Em contraste, Cristo encarna a vontade de Deus ao oferecer seu próprio corpo de uma vez por todas, abolindo o antigo sistema para estabelecer o novo e assentando-se definitivamente à destra de Deus após purificar os crentes. A partir dessa sólida base teológica, a segunda metade do capítulo transiciona para uma das exortações mais vibrantes e práticas da carta, um apelo para que a comunidade se aproxime de Deus com plena certeza de fé, permaneça firme na confissão da esperança e não abandone a mútua congregação. O texto se encerra com uma severa advertência contra a apostasia deliberada, encorajando os fiéis a manterem a perseverança e a confiança na recompensa eterna, pois o justo viverá pela fé. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos Hebreus 10 do livro de Hebreus da Bíblia. O sacrifício único de Cristo. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. 2 Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. 3 Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. 4 Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. 5 Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. 6 De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. 7 Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. 8 Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. 9 Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. 10 Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. 11 Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. 12 Mas, quando esse sacerdote acabou de oferecer, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. 13 Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado dos seus pés. 14 Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. 15 O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: 16 Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente.
17 e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. 18 Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. O sacrifício definitivo, o novo e vivo caminho e a urgência da perseverança. O capítulo 10 de Hebreus encerra o grande bloco teológico da carta e inicia uma aplicação pastoral intensamente prática. O autor recapitula o contraste entre a repetição inútil dos sacrifícios da lei e a eficácia eterna do sacrifício de Cristo. A partir dessa base doutrinária indestrutível, ele faz um convite revolucionário. Como o véu foi rasgado, os crentes devem entrar na presença de Deus com total ousadia e permanecer firmes na comunidade. No entanto, ele equilibra esse convite com uma das advertências mais severas do Novo Testamento sobre as consequências do pecado deliberado, concluindo com um apelo à memória e à resiliência de uma igreja que não pode retroceder. O tema central deste capítulo é: o sacrifício único de Cristo aperfeiçoou para sempre os salvos, substituindo o sistema temporário da lei. Por isso, temos livre acesso ao santuário celestial e devemos perseverar em comunidade, fugindo da apostasia deliberada e vivendo pela fé até a sua vinda. Primeiro, a insuficiência do sangue de animais e o corpo preparado, versículos 1 a 10. O que o autor está ensinando? O autor abre o capítulo desferindo um golpe definitivo no sistema sacrificial do Antigo Testamento. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Versículo 1. Ele usa uma lógica matemática brilhante para provar a fraqueza dos sacrifícios de animais. Se o sangue de touros e bodes realmente resolvesse o problema do pecado, os sacrifícios teriam parado de ser oferecidos. Versículo 2. Os adoradores estariam limpos de uma vez por todas e livres do sentimento de culpa. Em vez de apagar os pecados, a repetição anual do dia da expiação funcionava como um cobrador de dívidas batendo a porta, promovendo uma recordação anual dos pecados. Versículo 3. O autor decreta um veredito axiológico: é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Versículo 4. Animais são inferiores ao ser humano. Logo, a morte deles não pode pagar a dívida moral da humanidade. Para resolver esse impasse, o autor cita uma conversa profética entre o Filho e o Pai antes da encarnação. Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Aqui estou, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Versículos 5-7. Ao assumir um corpo humano real e viver em perfeita obediência à vontade do Pai, Jesus realizou o que os animais nunca poderiam fazer. A conclusão jurídica é clara. Ele cancela o sistema sacrificial de animais para estabelecer a obediência do seu próprio sacrifício. Versículo 9. Pelo cumprimento dessa vontade divina na cruz, fomos santificados de uma vez por todas. Versículo 10. A lição espiritual principal. Deus nunca encontrou satisfação plena em rituais externos de sangue animal. A salvação real exigia a obediência perfeita e o sacrifício voluntário do corpo do próprio Filho de Deus. Aplicações práticas. Abandonar a ilusão do ritualismo. Ir à igreja, participar de sacramentos ou cumprir agendas religiosas não limpa sua alma se o seu coração não estiver rendido a Deus. Deus quer a sua obediência e o seu coração, não apenas rituais mecânicos. 2. Viver livre da culpa persistente. Se o sacrifício de Jesus foi perfeito, por que você continua se punindo por erros passados que já confessou? A sua ficha criminal espiritual foi limpa de uma vez por todas. Rejeite o sentimento crônico de condenação. 3. Consagrar o seu corpo a Deus. Jesus recebeu um corpo humano especificamente para fazer a vontade do Pai na terra. Use o seu corpo físico, seus olhos, suas mãos, seus pés e sua mente, como um instrumento de justiça para servir a Deus no seu cotidiano. Compreensão no Antigo Testamento. Este trecho baseia-se no Salmo 46:8, escrito pelo rei Davi. Na versão hebraica do Salmo, lê-se meus ouvidos abriste, mas o autor de Hebreus utiliza a tradução da Septuaginta, a Bíblia grega, que traduz como um corpo me preparaste. Ambas as expressões apontam para a mesma realidade, a prontidão do Messias em assumir a forma de servo e obedecer perfeitamente a Deus até a morte. Segundo, o sacerdote assentado e a consumação do perdão, versículos 11 a 18. O que o autor está ensinando?
O autor faz um contraste visual marcante entre a postura dos sacerdotes antigos e a de Jesus. Os sacerdotes terrenos, versículo 11, eles trabalham dia após dia, de pé, exercendo deveres religiosos repetitivos com sacrifícios que nunca removem pecados. No tabernáculo e no templo não havia cadeiras. O trabalho deles nunca terminava porque o pecado humano nunca cessava de exigir sangue. O sacerdote celestial, versículos 12 e 13, Jesus ofereceu um único sacrifício pelos pecados válido para sempre e assentou-se à direita de Deus. A postura sentada é o selo real de que o trabalho de expiação está absolutamente encerrado. Agora, ele apenas aguarda o momento em que a história será consumada e seus inimigos serão colocados como estrado dos seus pés. O versículo 14 traz uma das maiores tensões teológicas da vida cristã, porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O texto une duas realidades. Posicional concluída. Fomos aperfeiçoados para sempre na nossa posição legal diante de Deus por causa da cruz. 2. Progressiva prática. Estamos sendo santificados no nosso dia a dia pelo Espírito Santo. Para carimbar essa verdade, o autor invoca o testemunho do Espírito Santo por meio das Escrituras, versículos 15 e 17, repetindo os termos da nova aliança, as leis gravadas na mente e o esquecimento total das iniquidades. Ele encerra a sessão com um argumento lógico incontestável. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles, versículo 18. A loja de sacrifícios faliu e fechou, a conta foi paga em sua totalidade. A lição espiritual principal. A obra redentora de Jesus é definitiva e exclusiva, garantindo-nos uma posição de perfeição legal perante o tribunal de Deus, enquanto o Espírito Santo trabalha o nosso crescimento prático diário. Aplicações práticas. Confiar no equilíbrio da santificação. Não desanime se você ainda encontra falhas e lutas contra o pecado no seu dia a dia. Você está sendo santificados, processo, mas a sua aceitação diante do Pai está garantida porque Ele já o vê aperfeiçoado para sempre em Cristo, posição. 2. Crer no esquecimento divino. Quando Deus perdoa os seus pecados na nova aliança, Ele os joga no mar do esquecimento jurídico. Se Deus não traz os seus erros do passado de volta à mesa, não seja você a pessoa que fica se cobrando por eles. 3. Rejeitar intermediários ou obras de mérito. Não tente comprar o favor de Deus com promessas desesperadas, sacrifícios físicos ou dependência de intermediários humanos. Jesus está assentado, a obra dele basta. Compreensão no Antigo Testamento. A citação do versículo 16 e 17 recapitula Jeremias 31, 33, 34, que já havia sido explorada no capítulo 8. A reiteração aqui serve como encerramento do argumento jurídico da carta. O Espírito Santo profetizou o fim dos sacrifícios antigos ao prometer um perdão tão absoluto que dispensaria qualquer nova oferta de sangue. Voltamos a ler. Chamada à perseverança. 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. 20. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. 21. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. 27. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 29. Com mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? 30. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo.
31 Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. 32 Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. 33 Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. 34 Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. 35 Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. 36 Você precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. 37 Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. 38 Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele. 39 Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Terceiro, o convite da ousadia e a vida em comunidade. Versículos 19 a 25. O que o autor está ensinando. Com o conectivo, portanto, versículo 19, o autor transita de uma teologia profunda para uma chamada prática à ação. Ele nos faz um convite extraordinário dividido em 3 frentes, todas introduzidas pela expressão aproximemo-nos ou apeguemo-nos, consideremo-nos. 1. Intimidade com Deus, versículos 19 e 22. Temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Sob a antiga aliança, entrar atrás do véu significava risco de morte. Agora, temos plena confiança, ousadia, para entrar no Santo do Santo Celestial. O caminho é chamado de novo e vivo porque não é uma estrada pavimentada com a morte de animais, mas aberta pela entrega do próprio corpo de Jesus, que ressuscitou e vive. O autor nos convida a chegar perto com um coração sincero, plena convicção de fé e a mente limpa da consciência culpada. 2. Firmeza doutrinária, versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A estabilidade da nossa esperança não depende da força das nossas mãos que seguram a corda, mas da fidelidade do Deus que fez a promessa do outro lado. Diante das pressões do mundo, o crente deve travar as mãos na confissão da sua fé. 3. Responsabilidade comunitária, versículos 24 e 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja. A fé cristã não é um projeto de isolamento. O autor ordena que os membros da igreja gastem tempo observando uns aos outros, não para julgar ou fofocar, mas com o objetivo explícito de criar estratégias de incentivo ao amor e às boas ações. Ele condena o hábito de alguns que abandonavam as reuniões comunitárias, exortando a igreja a intensificar o acolhimento e o encorajamento mútuo, especialmente ao perceberem que o dia, a segunda vinda de Cristo, está se aproximando. A lição espiritual principal. A eficácia do sacrifício de Jesus nos confere o privilégio de desfrutar de acesso direto e íntimo a Deus, o que deve se manifestar na firmeza da nossa esperança e no compromisso ativo e presencial com a comunidade local de fé. Aplicações práticas. 1. Orar com ousadia. Quando você for orar, não chegue diante de Deus como um mendigo espiritual assustado ou um estranho. Entre na presença do Pai com a dignidade de um filho que sabe que o sangue de Jesus garantiu a sua entrada e a sua audiência com o Rei do Universo. 2. Combater o isolamento cristão. O versículo 25 é um mandamento direto contra o desigrejamento por conveniência ou preguiça. A televisão ou a internet não substituem o calor, o confronto e o apoio da comunhão presencial. Vá à igreja para servir, incentivar e ser encorajado. 3. Ser um ativador de pessoas. Em vez de ir aos cultos apenas focado em receber algo, mude a sua postura. Olhe ao redor e considere os seus irmãos. Quem está abatido? Quem precisa de uma palavra? Ative o amor e as boas obras na vida de alguém nesta semana. Compreensão no Antigo Testamento. A expressão corações aspergidos e os nossos corpos lavados com água pura, versículo 22, evoca os rituais de consagração dos sacerdotes levíticos em Êxodo 29:4 e as promessas de restauração interna de Ezequiel 36:25.
Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas. O autor mostra que o que a lei tentava fazer com água física, Cristo realizou no nosso espírito de forma definitiva. Quarto, a gravidade do pecado deliberado e o juízo do Deus vivo, versículos 26 a 31. O que o autor está ensinando? Após o convite amoroso à comunhão, o autor introduz uma advertência aterrorizante sobre os perigos da deserção espiritual. Ele escreve: se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Versículo 26. É crucial entender o que significa este pegar deliberadamente, ekousios no grego. Não se trata de um deslize involuntário, de uma queda em um momento de fraqueza ou de uma luta contra um vício. A expressão descreve um estado contínuo, voluntário e obstinado de rebelião, onde a pessoa conhece perfeitamente a verdade do Evangelho, mas decide dar as costas a Jesus de forma definitiva, escolhendo viver no pecado como estilo de vida. Para quem rejeita a cruz de modo consciente, não há um plano B ou um sacrifício alternativo. Resta apenas a terrível expectativa de juízo e de fogo intenso. Versículo 27. O autor faz um argumento comparativo de proporcionalidade jurídica. Versículos 28 e 29. Sob a lei de Moisés, quem rejeitava os mandamentos de forma rebelde era executado sem misericórdia, bastando o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se a quebra de um contrato de sombras era punida com a morte física, o castigo para quem rejeita a nova aliança será infinitamente mais severo. Ele lista 3 crimes espirituais gravíssimos cometidos pelo apóstata rebelde. 1. Pisar aos pés o Filho de Deus, tratar Jesus com desprezo absoluto, como se ele fosse um impostor insignificante. 2. Profanar o sangue da aliança, tratar o sangue precioso vertido na cruz como se fosse uma coisa comum, suja, barata ou ineficaz. 3. Insultar o Espírito da graça, desdenhar e zombar da ação amorosa e do convite do Espírito Santo ao arrependimento. O autor encerra citando as prerrogativas da justiça divina e conclui com uma frase que ecoa como um trovão: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 31. Deus não é um velhinho complacente que ignora o escárnio. Ele é o justo juiz do seu povo. A lição espiritual principal. Apostatar da fé de forma consciente e deliberada, após conhecer a verdade de Cristo, é um insulto direto à Trindade que remove o indivíduo da cobertura do sacrifício da cruz, deixando-o exposto ao julgamento inevitável e severo da justiça divina. Aplicações práticas. 1. Tratar o pecado com santo temor. Não brinque com a tolerância ao pecado. O endurecimento espiritual não acontece de um dia para o outro. Ele começa quando relativizamos pequenos erros e ignoramos os alertas do Espírito Santo até que o coração se torne insensível. 2. Avaliar a natureza das suas lutas. Se você pecou, sente tristeza, confessa o erro e deseja mudar, console-se. Você não está no estado descrito neste texto. O apóstata deliberado não sente remorso. Ele insulta a graça e vive com orgulho na sua rebeldia. Corra para o perdão de Deus com confiança. 3. Respeitar a santidade do sangue. Nunca trate a graça de Deus como uma licença para pecar. Deus perdoa mesmo, então vou errar. Tratar a graça assim é flertar com a profanação do sangue da aliança. Viva com reverência e gratidão pelo alto preço pago por você. Compreensão no Antigo Testamento. As citações dos versículos 30 e 31 são retiradas diretamente do Cântico de Moisés em Deuteronômio 32, 35 e 36. A mim pertence a vingança. O Senhor julgará o seu povo. No contexto original do Antigo Testamento, essas palavras mostram que Deus agiria como defensor do seu povo contra os inimigos, mas o autor de Hebreus aplica o princípio de forma interna. Se o próprio povo de Deus se rebelar e se aliar aos seus inimigos através da apostasia, a justiça divina se voltará contra eles. Quinto, a memória da dor e a resiliência de quem não retrocede. Versículos 32 a 39. O que o autor está ensinando? Para evitar que a comunidade caia no desespero após um alerta tão duro, o autor muda o tom e apela para a memória histórica daqueles crentes. Versículo 32. Ele pede que eles se lembrem dos primeiros dias da sua conversão, logo após terem sido iluminados pela verdade. Aquela igreja tinha um histórico lindo de resiliência e coragem sob perseguição. Eles haviam suportado sofrimentos terríveis que incluíam
Exposição pública. Foram alvos de insultos, vaias e tribulações diante da sociedade. Versículo 33. Solidariedade e empatia. Eles não abandonaram os líderes ou irmãos que estavam sofrendo. Pelo contrário, fizeram-se parceiros deles, visitando e cuidando dos que estavam na prisão. Versículo 34. Desapego material. Quando as autoridades confiscaram e saquearam os bens materiais e as casas deles por causa da fé, eles aceitaram alegremente. Como isso era possível? O texto dá a chave. Eles tinham a certeza absoluta de que possuíam no céu bens superiores e permanentes. A eternidade ofuscou a perda material terrena. Com base nesse histórico heróico, o autor faz um apelo emocional e de persistência. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Versículos 35 e 36. O prêmio está logo à frente. Ele cita o profeta Abacuque para lembrar que o tempo de espera é curto. Muito em breve, aquele que prometeu virá e não tardará. Versículo 37. O estilo de vida do povo de Deus deve seguir uma regra inegociável: o meu justo viverá pela fé. O retrocesso não é uma opção aceitável para quem conhece a Deus. O capítulo termina com uma das declarações de identidade mais encorajadoras e consoladoras de toda a Bíblia. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Versículo 39. O autor inclui a si mesmo e aos seus leitores no grupo dos vencedores convictos. A linha da jornada cristã. Primeiro, retroceder, apostasia deliberada, insulto à graça e destruição final. Segundo, avançar pela fé, perseverança na provação, memória dos dias de luta, salvação e recompensa eterna. A lição espiritual principal. A lembrança das vitórias e dos sofrimentos passados deve servir de combustível para a perseverança presente. O povo de Deus é definido pela resiliência da fé que avança, rejeitando categoricamente o retrocesso espiritual. Aplicações práticas. 1. Ativar a memória das suas vitórias espirituais. Quando você estiver desanimado, cansado ou pensando em chutar o balde da fé por causa de uma crise presente, faça o exercício do versículo 32. Lembre-se dos seus primeiros dias com Deus. Lembre-se das respostas de oração, dos desertos que você já cruzou e de como Deus foi fiel com você no passado. Se Ele cuidou de você lá atrás, cuidará agora. 2. Desenvolver o desapego material. Se a sua segurança e a sua alegria dependem exclusivamente do saldo da sua conta bancária, da estabilidade do seu emprego ou dos seus bens materiais, você sofrerá terrivelmente nas crises. Cultive a mentalidade daquela igreja primitiva. Saiba que a sua verdadeira riqueza são os bens superiores e permanentes guardados no céu. Isso traz uma liberdade indestrutível. 3. Assumir a identidade de quem avança. Diariamente, diante das tentações ou do cansaço, repita para si mesmo o versículo 39. Eu não sou dos que retrocedem para a destruição, eu pertenço ao grupo dos que creem e avançam para a salvação. A sua identidade em Cristo é de perseverança, não de desistência. Compreensão no Antigo Testamento. Os versículos 37 e 38 fundem passagens de Isaías 26, 20 a Abacuque 2, 3, 4. No contexto original de Abacuque, o profeta estava questionando a Deus sobre a violência e a aparente demora da justiça divina diante da invasão dos caldeus. A resposta de Deus a Abacuque é a mesma para nós hoje. Embora o cenário ao redor pareça caótico e demorado, os planos soberanos de Deus vão se cumprir no tempo certo, e o papel do justo no meio do caos é simplesmente continuar vivendo pela confiança absoluta na fidelidade de Deus, viver pela fé. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, os sacrifícios repetitivos da lei funcionavam apenas como uma lembrança anual da culpa, pois o sangue de animais é incapaz de remover pecados. A salvação real foi efetuada pelo corpo de Cristo oferecido em perfeita obediência de uma vez por todas. Segundo, diferente dos sacerdotes humanos que permaneciam exaustos e de pé, Jesus assentou-se à direita de Deus indicando a conclusão definitiva da sua obra, garantindo uma posição de perfeição eterna para aqueles que estão em processo diário de santificação. Terceiro, o sacrifício de Jesus nos concede ousadia para acessar o santuário celestial por um novo e vivo caminho, exigindo que nos apeguemos com firmeza à esperança e cultivemos a vida comunitária presencial através do encorajamento mútuo. Quarto,
Persistir voluntariamente na prática do pecado e rejeitar a Cristo de forma consciente constitui um insulto gravíssimo à Trindade, removendo o indivíduo da cobertura da graça e deixando-o exposto ao terrível juízo do Deus vivo. Quinto, o autor exorta os crentes a usarem a memória de suas lutas e sofrimentos passados como combustível para manterem a resiliência presente, fixando os olhos na herança eterna e assumindo a identidade de um povo que vive pela fé e se recusa a retroceder. Reflexão espiritual final. Hebreus 10 nos coloca diante de um espelho de alta resolução e nos força a responder a uma pergunta fundamental: qual é o motor que tem sustentado a nossa caminhada com Deus? Muitas pessoas passam a vida flertando com os limites da graça. Elas operam na mentalidade da antiga aliança, tratando o perdão de Deus como um recurso barato que usam para continuar vivendo em rebeldia deliberada. Elas querem o acesso ao céu, mas recusam o compromisso na terra. O alerta do versículo 26 sobre o perigo de pecar deliberadamente não serve para nos deixar neuróticos com medo de perder a salvação a cada tropeço, mas para confrontar a hipocrisia de quem finge amar a Cristo enquanto pisa no seu sangue através de um estilo de vida de pecado intencional e sem arrependimento. Por outro lado, para o crente sincero que luta diariamente contra suas fraquezas, este capítulo é um dos maiores monumentos de consolo de toda a Escritura. Ele nos lembra que a nossa aceitação diante de Deus está blindada. O nosso sacerdote está assentado. A obra acabou. O véu está rasgado de cima a baixo. Você não precisa mais ficar do lado de fora, esmagado pelo peso do remorso ou achando que Deus vai rejeitar a sua oração por causa do seu histórico de falhas. O sangue de Jesus carimbou o seu passaporte de entrada para a intimidade com o Criador. A vida cristã é uma maratona de resistência. Haverá dias de insultos, momentos em que parecerá que estamos perdendo bens nesta terra e temporadas de profundo cansaço emocional. É nessas horas que precisamos olhar para trás e lembrar de onde Deus nos tirou, olhar para os lados e buscar o abraço e o encorajamento dos nossos irmãos na comunidade local e olhar para cima, sabendo que aquele que fez as promessas é absolutamente fiel para cumpri-las. Grave a declaração final do versículo 39 no seu coração para enfrentar os dias difíceis que virão nesta semana. Quando o desânimo bater a sua porta e o mundo tentar empurrá-lo para trás, declare com convicção: eu não sou dos que retrocedem. Eu pertenço ao grupo dos que acreditam, dos que avançam, dos que abraçam a santidade e dos que caminham de cabeça erguida pela fé até o dia em que o meu Salvador voltar. O caminho está aberto, o fiador é fiel e a sua recompensa eterna está garantida. Vou te explicar Hebreus 10 de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Tema central: a eficácia definitiva do sacrifício de Cristo e o chamado à perseverança comunitária. Como o autor encerra sua tese teológica provando que o sacrifício único do corpo de Jesus substituiu a repetição inútil dos rituais antigos, abrindo um novo e vivo caminho para que a Igreja viva em comunhão íntima. Resista firmemente à apostasia e não retroceda diante do sofrimento. Primeira parte: o fracasso dos animais e a encarnação do corpo perfeito, versículos 1-10. Versos 1-4. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Significado: o autor expõe o paradoxo do Antigo Testamento. O fato de o dia da expiação precisar acontecer rigidamente todo ano provava que ele não funcionava como cura definitiva, mas apenas como um lembrete anual da dívida acumulada. Se o sangue dos bodes realmente deletasse o pecado, o ritual teria parado na primeira vez. Animais não têm moralidade. O sangue deles podia limpar a contaminação ritual da carne, mas nunca o registro da alma humana. Verso 5-7, versículo-chave. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Significado: diante da falência do sistema animal, o Messias entra na história humana com uma nova abordagem. O autor cita uma profecia onde o filho declara que o pai não encontrava satisfação profunda no cheiro de carne queimada no altar, mas preparou algo infinitamente superior, um corpo humano real para o seu filho. A salvação não viria por meio de rituais mecânicos, mas por meio da obediência perfeita de um homem de verdade fazendo a vontade de Deus até a morte. Versos 8-10. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados,
por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Significado: um divisor de águas teológico. Ao cumprir a vontade do Pai na cruz, Jesus assina o decreto de demissão de todo o sistema levítico. O autor usa uma linguagem jurídica clara. Jesus cancela o sistema de ofertas animais, o primeiro, para estabelecer a eficácia do seu próprio sacrifício corpóreo, o segundo. Fomos limpos, separados e aceitos, santificados, de forma irrepetível. Ligação com o Antigo Testamento. O autor extrai e aplica cristologicamente o Salmo 46:8, usando a versão da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, onde Davi profetiza que Deus prefere um coração obediente e sintonizado a sacrifícios religiosos externos. Segunda parte. O sacerdote assentado e a validação do Espírito, versículos 11 e 18. Versos 11 e 14. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Mas, quando esse sacerdote acabou de oferecer, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se. Significado: o autor repete o forte contraste visual que introduziu no capítulo 8. No Templo de Jerusalém, não havia cadeiras para os sacerdotes. O trabalho físico de degolar animais, limpar o sangue e queimar gordura era interminável. Jesus, contudo, realizou uma única oferta e sentou-se à direita de Deus. O trabalho está pago, a obra está concluída, e agora ele apenas aguarda a consumação do seu reinado histórico sobre as forças do mal. Versos 15 e 18. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais, não há mais necessidade de sacrifício. Significado: para dar o veredito final e fechar a sua argumentação teológica, que começou lá no capítulo 7, o autor convoca o testemunho do próprio Espírito Santo. Se Deus prometeu na nova aliança que esqueceria juridicamente as nossas falhas, a conclusão lógica é esmagadora. Se a dívida foi cancelada e perdoada, continuar oferecendo sacrifícios ou tentando pagar o erro é um insulto à obra de Cristo. Ligação com o Antigo Testamento. O autor reitera a profecia clássica de Jeremias 31, 33, 34, usando-a como assinatura final do contrato que valida a nova realidade espiritual da Igreja. Terceira parte. O novo e vivo caminho e os deveres da Igreja, versículos 19 e 25. Versos 19 e 22. Temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Significado: aqui o livro de Hebreus vira a chave da teologia profunda para aplicação prática. Portanto, como o acesso está livre, o crente não entra mais na presença de Deus trêmulo ou com medo de morrer, mas com plena confiança. O autor faz uma analogia poética. O véu do templo, que bloqueava a presença de Deus, representava o próprio corpo físico de Jesus. Quando o corpo de Cristo foi rasgado na cruz, o véu espiritual do universo se partiu ao meio, inaugurando um caminho que não é pavimentado com pedras ou regras mortas, mas com vida eterna. Versos 23 e 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Significado: a fé em Cristo não é um projeto de isolamento espiritual. O autor faz um triplo apelo prático. 1. Aproximemo-nos de Deus com o coração limpo. 2. Apeguemo-nos com firmeza à esperança sem vacilar. 3. Consideremos uns aos outros para estimular o amor. 4. Ele condena o hábito de isolamento que alguns irmãos estavam desenvolvendo, provavelmente por medo da perseguição, e ordena a frequência ativa e o encorajamento mútuo nas reuniões da igreja local, especialmente porque o dia, o retorno de Cristo e o julgamento, se aproxima. Ligação com o Antigo Testamento. O verso 22 usa imagens do sistema de purificação sacerdotal de Êxodo 29 e Levítico 8, onde os sacerdotes precisavam ter o coração aspergido com sangue e os corpos lavados com água pura antes de iniciarem o serviço sagrado. Quarta parte. O alerta solene contra o pecado deliberado, versículos 26 e 31. Versos 26 e 29. Se continuarmos a pecar deliberadamente, já não resta sacrifício. Quão mais severo castigo merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus? Significado: um dos alertas mais graves de toda a Escritura. O pecar deliberadamente aqui não se refere aos tropeços e fraquezas do dia a dia, mas sim à apostasia consciente,
o ato de conhecer a verdade do Evangelho de forma plena e, mesmo assim, decidir chutar a fé, abandonar a Cristo e voltar ao erro por pura rebeldia. O autor diz que para esse indivíduo não há plano B ou um segundo sacrifício. Ao fazer isso, o apóstata comete 3 crimes espirituais gravíssimos. Trata Jesus como lixo, pisa aos pés, trata o sangue da cruz como uma sujeira comum, profana o sangue e zomba da graça divina, insulta o Espírito. Versos 30 a 31, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Significado: o autor desconstrói a falsa ideia de um Deus que ignora a rebeldia e a traição espiritual. Ele relembra que a justiça divina tem um lado severo de retribuição e acerto de contas contra aqueles que tratam a sua graça com desdém e cinismo. Ligação com o Antigo Testamento. O autor cita os severos avisos de julgamento e retribuição divina descritos no Cântico de Moisés em Deuteronômio 32, 35, 36, a mim pertence a vingança, mostrando que o caráter de Deus permanece zeloso e justo. Quinta parte. Memória espiritual, paciência e a fé que sobrevive. Versículos 32, 39. Versos 32, 34. Lembrem-se dos primeiros dias, quando suportaram muita luta, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores. Significado: o autor faz uma terapia de memória com os leitores. Ele os faz olhar para o próprio passado, logo após a conversão deles, iluminados. Naquela época, eles eram corajosos. Enfrentavam insultos públicos, visitavam e sustentavam os irmãos que estavam trancados em prisões romanas e davam risada quando o governo confiscava suas casas e bens, porque sabiam que sua verdadeira riqueza estava guardada de forma segura na eternidade. Ele pergunta, para onde foi toda aquela coragem? Versos 35 e 39. Por isso, não abram mão da confiança, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Significado: o encerramento do capítulo é um grito de guerra pastoral. O autor implora para que eles não joguem a toalha na reta final. A recompensa está logo ali na frente. Ele usa o exemplo dos profetas para selar a identidade daquela comunidade. Nós não pertencemos ao grupo dos covardes que desistem diante da pressão e acabam destruídos. Nós somos o povo da persistência, que caminha pela fé e guarda a alma para a salvação eterna. Ligação com o Antigo Testamento. Cita a célebre passagem de Abacuque 2:3-4, o meu justo viverá pela fé, que serve como a grande plataforma teológica que conecta a perseverança prática à confiança cega na fidelidade de Deus, preparando o terreno para a famosa Galeria dos Heróis da Fé no capítulo 11. Resumo geral. Sobre a perfeição do sacrifício de Jesus. Uma repetição anual dos sacrifícios animais da lei mosaica funcionava apenas como uma sombra e um lembrete persistente dos pecados, sendo incapaz de conferir limpeza real à consciência dos adoradores. 2. Em contraste com a rotina exaustiva e ineficaz dos sacerdotes terrenos, Jesus ofereceu o seu próprio corpo em obediência perfeita de uma vez por todas, assentando-se definitivamente e selando a santificação eterna da Igreja. Sobre o acesso à presença e à vida comunitária. A morte física de Cristo rasgou o véu da separação, inaugurando um caminho vivo e direto para o santuário celestial, permitindo que os crentes se aproximem de Deus com inteira certeza de fé. 2. A caminhada cristã exige zelo comunitário recíproco, o que inclui a prática de encorajar uns aos outros ao amor e a rejeição absoluta ao hábito de abandonar as reuniões da igreja local. Sobre a gravidade da apostasia e o chamado à resistência. Uma rejeição deliberada e contínua do Evangelho por quem conheceu a verdade constitui uma afronta direta à Trindade e resulta em uma incontornável expectativa de juízo divino. 2. Relembrando as perseguições e perdas materiais que suportaram com alegria no início da caminhada, o autor exorta os crentes a manterem a confiança e a viverem pela fé, recusando o retrocesso espiritual. Mensagem central. O sacrifício único e definitivo de Cristo substituiu de forma permanente o sistema provisório da lei e abriu o caminho direto a Deus. Portanto, a Igreja deve manter-se firmemente unida na comunhão e na prática do amor, resgatando a coragem do passado para perseverar pela fé sem jamais retroceder. Aplicação prática hoje. Primeira, pare de carregar rituais de autopunição toda vez que você falhar.
O verso 14 afirma categoricamente que por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Se você caiu em pecado, arrependa-se sinceramente, confesse o erro e mude de rumo, mas não tente criar um pedágio espiritual, como passar dias sem falar com Deus por vergonha ou achar que precisa sofrer um pouco para ser aceito de novo. Jesus já pagou a conta inteira. Entre no lugar santíssimo com a confiança que o sangue dele te dá. Segunda, combata o isolamento virtual e cultive a comunhão presencial com outros cristãos. O verso 25 traz um mandamento urgente para nossa era digital. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. É muito fácil cair na armadilha de assistir a cultos apenas pela tela do celular ou achar que dá para viver a fé de forma isolada e autônoma. O texto deixa claro que precisamos do olhar, do abraço e do encorajamento mútuo para nos mantermos aquecidos na fé. Vá para a igreja, envolva-se em comunidade e sirva as pessoas. Terceira, use os seus momentos de crise para praticar o incentivo intencional dentro dos seus relacionamentos. O verso 24 diz: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. No dia a dia, somos rápidos em criticar, apontar falhas ou espalhar fofocas sobre os erros dos outros. Mude a sua postura nesta semana. Use as suas palavras de forma cirúrgica para levantar quem está desanimado, elogiar o esforço de um irmão e empurrar as pessoas para perto de Deus. Quarta, resgate a memória das suas primeiras vitórias espirituais para vencer o desânimo atual. Nos versos 32 e 33, o autor diz: lembrem-se dos primeiros dias, quando suportaram muita luta. Se hoje você está com preguiça de ler a Bíblia, sem forças para orar ou pensando em desistir por causa de uma decepção na igreja ou no trabalho, pare tudo e lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se do fervor que você tinha no início, das respostas de oração incríveis que já recebeu e use o seu histórico com Deus como combustível para continuar marchando hoje. Quinta, tome uma decisão firme contra o flerte com pecados de estimação. O verso 26 alerta sobre o perigo de continuar a pecar deliberadamente. Há uma diferença brutal entre o crente que luta contra uma fraqueza, chora por ela e busca ajuda, e aquele indivíduo que planeja o pecado friamente, vive uma vida dupla de aparência na igreja e acha que pode brincar com a paciência de Deus. Não abuse da graça. O pecado deliberado endurece o coração e destrói a sensibilidade espiritual. Rompa com o erro hoje mesmo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!